aqui no canal. Vocês viram que eu tô inovando aqui no canal, né? Não tô mais trazendo tanto vídeo curto assim, tô começando a trazer mais vídeo longo, né? Agora é ver se a senhora YouTube recomenda. Uma coisa interessante que aconteceu comigo esses dias aqui, que eu fui comprar no almoço, e lá no restaurante tinha uma criança e uma mãe lá junto pra comprar marmita, alguma coisa assim, né? Aí eu fui lá pedir a comida pro balconista, né? Aí eu virei pra trás e escutei a criança assim, reclamando pra mãe. Eu quero paçoca, me dá paçoca, eu quero paçoca. E sabe o interessante que aconteceu depois que essa criança fez birra? A mãe simplesmente comprou 2 paçoca e deu pro filho dela. Por causa de quê? Por causa da birra que aquele moleque tava fazendo. Vixe, se era minha mãe, ela me dava um tapa assim na nuca bem dado. Ela simplesmente olhava assim o restaurante, né? Olhava quem tava perto, abaixava assim pra falar no meu ouvido. Ô moleque, se você não parar de chorar, aquele homem ali, ó, tá vendo? Ele ali? Aquele ali é o homem do saco. Se você não parar de fazer birra, ele vai te pegar, ele vai te levar pra casa dele, ouviu? Eu ficava assim, ó, quietinho, sem fazer mais nenhum pio do lado da minha mãe. Aí o que eu imaginava que aquela mãe da criança fazendo birra por paçoca tava pensando? Ô meu Deus, eu vou comprar essa paçoca aqui, mas eu vou usar ela pra socar no meio da tua fuça. O que também é bem provável que minha mãe falaria caso eu fizesse birra no meio de um lugar lotado. Aí eu almocei tudo bonitinho lá, mas na volta pra casa eu fiquei pensando. O tanto de coisa que minha mãe já falou e eu acreditei nela. Se você fizesse birra, o homem do saco ia te pegar. Se você não fizesse tal coisa, o homem do saco ia te pegar e ia levar pra casa dele e fazer o sei lá o quê. Mas só da parte do te levar pra casa sem ser a sua já era uma coisa aterrorizante, né? Vamos combinar. Minha mãe usava pessoas inocentes pra melhorar essa história do homem do saco. Ela usava o radar dela, apontava pro homem aleatório e falava: ó, aquele é o homem do saco, ele vai te pegar. Podia ser o cara mais bem vestido do mundo, podia ser o cara mais simpático do mundo, mas é só minha mãe apontar pra ele e falar: ó o homem do saco ali, ó. Eu já tenho uma imagem toda planejada daquele cara me sequestrando. Uma coisa que eu também tenho do homem do saco é pena. Porque imagina só, o homem do saco ter que sequestrar um monte de criança birrenta. Aí vai lá, o homem do saco tá tendo que aturar um monte de criança birrenta, querendo jogar, querendo brincar, querendo comer tal coisa, tananã. Coitadinho do homem do saco. Outra história que eu também acreditava, eu acho que muita gente também acreditava, era a história da cuca. Sabe aquele jacaré que te pegava quando você ficava a madrugada inteira acordado e a criança não dormia? Pior que não foi nem minha mãe que contou essa história. Eu ouvi minha avó falando essa história pra minha priminha mais nova e eu comecei a acreditar. Aí só imaginava a cuca vindo pegar o pezinho dele se ele não dormisse. O bom é que eu ainda tinha um plano em mente. Caso a cuca viesse pegar meu pé, era só eu fingir que tava dormindo. Isso funcionava? Funcionou, porque eu tô aqui até hoje, então... Parando pra pensar agora, as histórias que meus avós contam, e é tudo o que eles passaram na vida. É as mais malucas de todas. Porque você vai ver, seu avô, sei lá, já lutou contra um jacaré, já dirigiu no mar, já, sei lá, andou de avião, não sei, cada coisa aleatória eu até acreditava. Eu achava que meus avós eram tudo um super-herói e eu não sabia. Você tá querendo aqui, hein, cachorro? Agora voltando pros contos que minha mãe falava quando eu era menorzinho, toda vez que a gente ia no centro, ia na rua, ia passear, comprar alguma coisa, etc, etc, quando a gente viu um morador de rua na calçada, a minha mãe sempre falava assim no meu ouvidinho pra não... filho, se você não crescer, você vai virar esse moço aqui, viu? Eu ficava aterrorizado. Eu era criança, eu ficava aterrorizado com qualquer coisa. Eu não tenho culpa, eu era só uma criança de mente vazia. O bom é que eu tirei nota boa na escola, né? Eu tirei nota boa na escola e eu sempre pensava assim, toda vez que eu via minhas notas na prova. Graças a Deus eu tirei a nota boa, eu não vou virar aquele tiozinho que minha mãe me mostrou. Aí também tinha as histórias que minha mãe fazia pra eu ficar quieto e também tinha as histórias que a minha mãe me contava pra eu fazer coisa que eu não queria fazer. Por exemplo, caso eu não quisesse comer alguma coisa que eu não gostava quando eu era criança, a minha mãe simplesmente virava pra mim e falava assim: se você não comer, você vai ficar pequenininho, igual um anãozinho de jardim. E também tinha aquela clássica chantagem emocional de toda mãe, né? Tem criança passando fome e você não vai querer comer, né? Bonito, não, beleza. Vou lá falar pras criancinhas que tá passando fome, vou lá dar comida pra elas. E aí, do nada, só por causa dessa frase, a comida passava a virar um bem valioso pra mim. A coisa mais importante do mundo, o ouro do homem. Porque era eu que queria comer aquela comida, então aí a culpa já não é minha. Minha mãe que quis usar aquela chantagem emocional. Também tem aquela história absurda que a mãe conta, né? Que você sabe que isso nem é realidade, isso é algo impossível de acontecer, mas que em algum momento da sua vida isso pode vir a acontecer. Por exemplo, você tá lá cheio tranquilo no seu celular. Ah lá, tá vendo? Ô menino, mas sai de tão perto dessa tela do celular, menino, senão você vai estragar suas vistas, vai ficar vesgo, menino. Ah não, mãe, tá tranquilo, vou ficar leso não, relaxa. Eu também tinha aquele medo de comer aquelas coisas que não podia, porque senão ia acontecer alguma coisa dentro do meu corpo e eu ia começar a morrer do nada. Quando você tá comendo chiclete, aí do nada você sem querer engole o chiclete, aí você começa a pensar que suas tripas vai tudo grudar. Aí você começa a chorar, sente desespero, você vai lá correndo pro seu pai e sua mãe pra falar: ai, meu chiclete, vou morrer, minhas tripas vai tudo grudar. Além do chiclete também tinha sementes de melancia, de laranja, podia ser de qualquer fruta. Eu achava que se eu engolisse essa fruta quando eu tomava suco de alguma coisa, ia brotar uma árvore do meu estômago, ia sair pela minha boca e ia virar uma árvore humana. Qual que é o sentido disso? Eu não sei. Minha cabeça pensava nisso toda hora. Mas se tem um medo que eu não consigo entender, é o medo que as mulheres têm de barata. Pô, barata é um bichinho não inofensivo, a única coisa que ele faz é me caçar lixo e só isso.
ele não faz mais nada. Ah, tá bom, que toda vez que uma barata aparece é sinal de que tem lixo por perto, tá alguma coisa fedendo, eu sei. Mas a barata não faz nada pra você, e se for voadora dá até pra entender o medo, mas se ela só ficar rastejando, fica andando, não vai trazer nenhuma ameaça pra vocês, eu não entendo qual que é o medo que vocês têm. Deixa eu ver aqui umas coisas que a barata pode fazer. Barata faz nada, gente, olha isso aqui. Oh my God! Meu Jesus. Galera, então, eu acabei de pesquisar e descobri que barata morde. Não sei da onde que barata tem dente pra conseguir morder as pessoas, mas ela morde. Eu não sei como. Agora sim eu tô entendendo o medo que vocês têm de barata. Também tem aqueles contos inspirados em personagem, né? Tipo, eu acho que todo mundo aqui conhece o Pinóquio, né? Tá ligado? Aquele bonequinho de madeira narigudo que toda vez que ele mente o nariz... A versão 2.0 dessa história é que mentira tem perna curta. Aí pra mim fica a dúvida, porque é perna de finura ou é curta de altura? Porque se for de qualquer um dos dois, eu tenho um monte de amigo que é assim. Com todo respeito aí aos meus amigos que estiver vendo isso. Eu não sei porquê, mas eu também tive muito medo de zumbi. Eu sei que zumbi só ia começar a existir se tivesse uma doença ou alguma coisa que infectasse um monte de pessoas, elas iam morrer e começar a rastejar procurando o cérebro. Ainda mais que os jogos que meu pai adorava jogar era jogo de apocalipse zumbi. Aí toda vez que eu via ele jogando, eu me cagava de medo. Eu tinha pesadelo a noite toda por causa desse zumbi. Agora que é papo sério desses medos, hein? Vou falar do maior medo que toda criança já teve. Medo de ficar sozinho no caixa de supermercado. Terminou as compras com a sua mãe, né? Você comprou tudo que precisava, tava tudo lá na listinha, pá. Vocês foram lá pagar. Aí quando você já tá colocando as coisinhas lá na esteira do caixa, a sua mãe simplesmente esquece uma coisa que acho que nem tava na lista, ela só fez isso pra assustar os filhos mesmo. Ela simplesmente vira pra você e fala: ah, eu esqueci um negócio lá, deixa eu ir lá pegar rapidinho. E sai sem falar absolutamente mais nada. Aí o filho só vê a mãe sair do caixa e entra em desespero completo. E tudo que passa pela mente da criança... Nossa, tomara que minha mãe chegue logo, pelo amor de Deus, mãe, vai rápido, eu não quero ficar aqui, tá no desespero, não sei o que eu vou fazer, como é que eu pago, eu não tenho dinheiro. E a mãe simplesmente não volta mais. Parece que ela se perdeu nos corredores mais que o próprio filho se perde sozinho. Da hora que toda vez que a mãe do moleque sai do caixa do supermercado, o atendente do caixa vira simplesmente a pessoa mais covarde do mundo. O atendente começa a passar todos os produtinhos rápido, né, escaneando tudo. Como se o único divertimento dele fosse ver a criança sofrendo ali por causa da mãe. E é por isso que eu nunca quero ser caixa de supermercado. Enfim, esse foi mais um vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e comenta aqui embaixo se faltou algum medo de infância e eu esqueci de listar aqui. Não se esquece de se inscrever para dar aquela fortalecida aqui no canal. E é isso, falou! Estou com o hábito de quase quebrar minha câmera quando eu termino o vídeo, hein?